De volta e por aqui, Ellen Pradelli, Dr. Arthur Rocha Lima. Lembrando que o Dr. Arthur Rocha Lima está nas redes sociais, no YouTube e também no Facebook, com o seu canal Vascular da Veia, semanalmente, com publicações ali importantes e interessantes, trazendo luz ao assunto da área, né, da vascular, do vascular na veia, enfim, nesse importante canal. Além disso, no Instagram, como DR, né, de doutor, DR Arthur, sem o H, vascular, BR Arthur, sem o H, vascular, você encontra o Dr. Arthur Rocha Lima também no Instagram. Ellen Pradelli por aqui também, a Ellen que vem sempre aqui ao nosso programa para a gente conversar sobre saúde, cuidando da minha, inclusive, essa semana, Arthur, subi mais uma vez na balança lá na Ellen, passei pela nutricionista, pela Vanessa, 12,1 já foi, cara? Mais uma grata surpresa, grata não, né? Maravilhoso. Fruto de todo esse trabalho, né? Não, mas olha, eu posso dizer, com um esforço que eu achei que fosse ser muito maior, muito mais pesado, viu, Arthur? Bom, nós somos muito amigos e você sabe, na minha casa, como as coisas estão lá dimensionadas para a minha nova realidade, né? Sem dúvida. E deu certo, cara, graças a Deus, graças a Deus. E é muito bom tê-los aqui, viu? Obrigada, Vitoli. Vitoli, eu só queria começar com mais um case de sucesso que aconteceu hoje de manhã pela clínica, e é uma ouvinte da Jovem Pan, queridíssima, né? Maria Cândida, e eu falei que ia citá-la aqui. Nossa, que legal. Menos 6 quilos em 5 semanas. Poxa, mandou menos bem. 6 quilos tá em 5 disposta semanas. também, hein? Muito. Tá disposta também. É uma pessoa que chegou numa idade que agora começou a se preocupar, viu que tá atrapalhando a qualidade de vida, não só a vaidade, a gente fala muito disso, né? E é mais um case de sucesso de ouvintes da Jovem Pan que acompanha o seu resultado também, tá? Que bom, fico feliz. Fico muito Influencia feliz. muito. Arthur, vamos começar essa conversa? Ellen, eu entendi a tua preocupação especial com relação ao sangue, colesterol, nível de colesterol bom, que é o HDL, nível de colesterol ruim, que é o LDL, triglicérides. E, Arthur, eu quero crer que isso vai diretamente no teu negócio, né? Porque se o que passa no caninho está atrapalhando o que tem que passar pelo caninho, né, que é o sangue de boa qualidade, eu posso imaginar que a gente tem que estar atento a isso, e isso passa por bons hábitos, entre eles a alimentação e também, porque eu quero entender a diferença entre exercício, né, o exercício físico e a atividade física, né, Arthur? Sem dúvida. Agora, como quem nos ouve agora entender, eu acho que é importante, que é necessário mudar os seus hábitos, Arthur. Eu queria que você tentasse trazer das consequências disso, mais uma vez, embora pareça ser repetitivo, mas a audiência rotativa do rádio nos dá essa possibilidade, das consequências de quem não está dando muita importância para um sobrepeso, para uma obesidade, para um sedentarismo. Como é que o sangue passa por uma veia de quem não está se cuidando, Arthur? Então, Vitoli, é muito importante, como você falou, embora seja repetitivo, a gente tem sempre que estar batendo nessa tecla, explicando, esclarecendo, porque às vezes, por incrível que pareça, chegam pacientes, chegam pessoas que perguntam para a gente até se varizes faz mal para a circulação. É óbvio que faz mal, né? O HDL e o LDL, o que são? São lipoproteínas. Nós precisamos dessas lipoproteínas, né? O HDL, ele vem do inglês, é High Density Colesterol. É uma proteína de alto peso. Tá? Então essa proteína de alto peso, qual que é o trabalho dela? Ela leva o colesterol para as artérias, entendeu? Desculpe. Por fígado. Para o fígado. E o LDL é a low density, ela é de baixa densidade, ela faz o caminho contrário. Ela leva para as artérias nesse caso. Então se você tem um colesterol que ele começa a se acumular nas artérias, na camada subintimal da artéria, você vai estreitando isso daí. E o que leva o colesterol a aumentar? Geralmente são hábitos de vida realmente que não são bons, né? Então você tem, por exemplo, o tabagismo, a obesidade, a diabetes, né? Já problemas familiares de triglicérides, tudo isso faz com que vá aumentando essa quantidade dessa gordura e vai entupindo a circulação, certo? E aí, talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas mais para frente, às vezes até em médio prazo, curto prazo, você pode ter consequências como infarto, o AVC, a disfunção sexual masculina, certo? Que é a impotência sexual. E até problemas de caminhada. A pessoa às vezes não consegue andar, acha que é um problema muscular e na verdade é um problema de circulação, porque não está chegando o sangue que deveria chegar com os nutrientes adequados, né? E atividade física ou exercício, Ellen?
Qual é a diferença para poder ajudar a tirar do sedentarismo e encontrar um caminho para a qualidade de vida? Eu acho que o doutor Arthur vai concordar comigo. As duas são válidas, tá? É que existe uma diferença. A atividade física é qualquer coisa que você movimenta. Limpar uma casa é uma atividade física. Subir uma escada é uma atividade física. Qualquer atividade que você se movimenta é uma atividade física. Exercício, você já tem que trabalhar a nível de VO2, a nível de metabolismo. Você produz outros tipos de substâncias que vão atuar nesse sistema, acho que a gente está chamando de obesidade, de um sistema, né, patológico, né? E aí que ajuda a tratar. Né? Então a diferença da atividade e do exercício. Exatamente. E é comprovado, Ellen, Arthur, quero ouvir vocês dois sobre isso, que o exercício, ele traz resultados positivos, inclusive, Arthur, por exemplo, fiz meu exame de sangue lá e meu hemograma, aí deu colesterol alterado, ou acima do nível adequado para o colesterol ruim, né, que é o LDL. Por que o exercício físico me ajuda? Onde ele entra, Arthur? Qual que é o conceito que me faz crer que o sedentarismo é ruim e a atividade física, o exercício físico muda a minha vida? É a mudança do metabolismo, Pitori. A mudança, existe uma série de reações químicas que acontecem a nível do fígado, a nível do músculo, com relação ao glicogênio e tudo mais, em que você começa a capturar melhor essas moléculas de gordura. Por exemplo, se você tem um colesterol HDL, né? Que é o bom. Que é o bom. Muito baixo, o que acontece? Você pode até orientar o paciente que ele tome um medicamento. Existe medicamento para isso. Mas já provado em grandes trials, em grandes estudos científicos, que se você fazendo exercício físico apenas, certo? Você consegue, o exercício físico aliado com bons hábitos alimentares, óbvio, né? Você consegue reduzir muito mais, de uma maneira muito melhor, certo? O colesterol ruim e consegue aumentar o seu colesterol bom, né? Então você aumenta o seu HDL com exercício apenas, não há necessidade às vezes de medicamento. Agora isso é complexo, é lógico que existem as estatinas, medicamentos específicos para isso, mas o que eu quero pontuar é a respeito do HDL. O HDL você consegue aumentar muito com o exercício físico. Agora, Ellen, eu posso imaginar que na clínica cheguem pessoas lá já pela dor. Sim, o que é muito triste, sim, né? Sim. No meu caso, eu confesso que eu tive muita sorte. Eu ainda fui pelo amor, né? Não precisei pela dor, não precisei... eu tive a sorte de a clínica entrar na minha vida, você me chamar para uma conversa e eu vou. Sim. Porque o meu joelho ainda não doía, porque o meu exame de sangue ainda não estava... Eu não tinha Sim. ainda as consequências, Arthur. Embora com 46 anos, eu não tinha vivido as consequências disso. Não estava pré-diabético, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas muito provavelmente teria no estado que eu estava, né, com 122 quilos, hoje estou com 109, né, eu teria problemas, teria problemas. Então, o que eu quero dizer, eu tive sorte, porque eu procurei o teu trabalho, Ellen, né, com a chance de corrigir a rota, né, e sem ter que arrumar o carro, o pneu com o carro andando, né? Sim. Onde eu quero chegar? Qual a dificuldade que as pessoas têm de entender a importância disso, Ellen? De ir pelo amor e não pela dor, né? Procurar, porque vai precisar passar por mudança de hábitos, uma mudança de pensamento, de condução das ideias, né? Exato. Assim, primeiro eu fiquei muito honrada de participar dessa conversa com o Dr. Arthur, que é uma possibilidade da gente explicar a seriedade do nosso trabalho lá na clínica, tá? A gente trata, sim, da obesidade, e a obesidade é muito vista só pela vaidade. E existe uma série de fatores patológicos envolvendo isso, extremamente voltado para o sistema circulatório, né? Vascular extremo. E quando chega nesse caso, a primeira coisa que a gente pede são os exames, né? Hemogramas, colesterol, TGO, TGP, enfim, as funções renais, hepáticas, de tudo, porque a gente trata o ser humano em todos os seus pontos. Na mente? É de dentro para fora, mas é também a parte bioquímica e fisiológica muito importante. Quando a gente vê, já está com a síndrome metabólica, que é toda aquela patologia de diabetes, pré-diabético, colesterol alto, dislipidemia, né, total, tudo e hipertensão, que também tem a ver com o vascular. E tudo isso está ligado à alimentação. Por quê? Tudo que a gente come, ele é digerido e entra na corrente sanguínea. Então, você escolhe o que você está levando de combustível, a qualidade do seu combustível, a qualidade de nutrientes que você tem. Quando você come errado e o excesso, e isso está acontecendo com a população mundial. Não, eu li hoje que a Organização Mundial da Saúde disse que é um dos maiores problemas da humanidade, a obesidade. Em 2025, nós vamos ter 700 milhões de obesos no mundo.
É um problema grave de saúde. E então, assim, é uma responsabilidade muito grande o nosso trabalho, cuidar pela saúde, zelar a partir desde o exame. É um trabalho de formiguinha? Mas é cada um, é cada exame, é cada pessoa. Aí mudar os hábitos alimentares, e quando a pessoa emagrece, por exemplo, a Maria Cândida, que emagreceu hoje 6 quilos, ela não só perdeu 6 quilos, você imagina a quantidade de qualidade de vida que ela ganhou e que o organismo dela sentiu, e o quanto que colesterol e glicemia e tudo entrou em equilíbrio nesse organismo, entendeu? Então a gente preconiza muito a saúde, muita saúde. Agora, Arthur, por exemplo, no caso de um obeso, uma pessoa obesa, e que vai fazer o exame de sangue e aparece lá que está tudo bem, está tudo normal com colesterol, com triglicérides e tal, o que é possível? Sem dúvida. Sim, acontece, sim. Em algum momento a conta vai chegar. Eu quero dizer o seguinte, pode ser a idade, pode ser a questão metabólica que ainda esteja funcionando numa boa, porque em algum momento isso vai trazer problemas, né, Arthur? Sem dúvida. Existe esse tipo de exemplo mesmo, Pitoli. É o contrário do que você está falando. Tem o obeso que chega com exames normais e tem o extremamente magro que tem está tudo comendo errado. só alface e está tudo alterado. Quer dizer, o metabolismo, esse é um azarado, coitado, a gente costuma brincar, né? Sim. Fator genético muito fator sério. Genético muito. Existe aquela hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia familiar, hereditária. São doenças graves em que a pessoa se manifesta logo depois da adolescência, já começa a ter altos níveis, né? Sim. Mas aí, não é, vamos dizer, modo de vida, né? Não é o hábito da pessoa, isso tem uma doença metabólica gravíssima, tá? Agora, o obeso, em algum momento, ele vai pagar a conta mesmo. Por quê? Como você falou, a obesidade... Olha, a gente tem que pensar o seguinte, o ser humano, né? O homem, ele saiu da posição quadrúpede, que nós éramos lá atrás, para bípede. Alguns ainda são. Se cair de 4 não levanta nem a pau. Viu? Tem uma segura aqui que se cair de 4 não levanta mais nem o se Deus ser quiser. humano é uma máquina, ele precisa gastar energia, ele precisa fazer atividade física. O homem moderno, com o advento da modernidade, ele se tornou um homem de escritório, de pouco trabalho. Então, você come a mesma coisa, não é isso, Ellen? E você deixa de gastar... Gasta muito menos, o crédito e débito fica... Né? Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Você vai acumulando. Então, voltando para aquele obeso que tem exames normais, em algum momento vai aparecer símptoma. Então, é importante que ele tente perder o peso, até o peso de sobrecarga e não metabólico, né? Como você falou, é joelho, é ligamento. Por exemplo, você pega uma pessoa de idade, uma senhora, que é normal a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Certo? Ela também deve fazer exercícios físicos. Por quê? Porque senão você acaba sobrecarregando as articulações. É muito frequente uma senhorinha de seus 80 ou mais de idade a ter uma fratura, certo? Sendo que é uma pessoa saudável, por quê? O osso não aguenta a falta da parte muscular. Então o exercício físico... Da estrutura para isso. Nós precisamos, nas nossas articulações, de uma certa massa muscular para que você não sobrecarregue a sua articulação. Exato. Então, você fazendo hábitos alimentares adequados, você fazendo atividade física para que você incorpore, certo? Faça uma hipertrofia muscular, você protege a sua articulação também. Então, tem todo esse contexto que a obesidade ou a falta de atividade física, do exercício físico, ela pode piorar a qualidade de vida. Arthur, mais uma para você, Ellen, me perdoe. Mais uma para o doutor Arthur, até para entender que está no contexto. Quando você fala, Arthur, de hipertrofia, de ganhar massa muscular, né? Sim. Eu posso imaginar o seguinte, vou dar o exemplo que a gente acha que até deu aqui na rádio esse exemplo, Arthur, da mangueira, né? Quando você pega o esguicho, a mangueira lá da rua, lá da sua casa, lá do registro, aí você aperta a pontinha dela, você joga a água mais longe. Sim. Né? Vai a mesma quantidade de água, só que ela vai mais longe. Sim. Você consegue, né, fazer com que haja essa propulsão, né, do sangue andar ou da água andar mais longe, chegar mais longe. Eu posso entender que os músculos fazem esse papel de compressão nas veias e artérias e fazem com que o sangue ande melhor, circule melhor? Sem dúvida. Não pelo exemplo da mangueira, porque a hipertrofia, Pitoli, é aumento da quantidade de miócitos, que são células do músculo, certo? O que você falou está muito correto com relação ao estreitamento da artéria. Mas o final da sua fala é perfeita, por quê? Porque à medida que você aumenta a massa muscular, exatamente isso, você tem mais músculo para espremer, é isso mesmo, espremer a circulação, principalmente na panturrilha, que é o nosso coração periférico. Se você tem mais massa muscular, você comprime mais as artérias e as veias e a circulação fica muito melhor, entendeu? Então,
aumento de massa muscular, essa hipertrofia com exercícios orientados é muito importante, Tony. Eu penso na lei da gravidade, né? Porque os membros inferiores mais sofrem. Foi né? quando nós começamos a falar sobre a posição bípede, né? E o ser humano começou a andar só com duas pernas, certo? Toda sobrecarga vai lá para baixo, vai para a perna. Por isso que você tem inchaço aonde? Muito mais no pé, no tornozelo, na canela. Tá pagando, vamos dizer, as consequências, pagando o pato, né? Da posição bípede. Certo? Sim. Então, por isso que é importante o exercício, né, físico para que você promova esse retorno. Agora, Ellen, na clínica, você já certamente se deparou com pessoas de faixas etárias absolutamente distintas, né? De crianças com o projeto, com o programa, o NutriKids, né? maravilhoso, crianças, né? sim. Crianças de 8 anos, por exemplo, sim. E pessoas com mais de 60 anos. Sim. O resultado é certo que tem uma diferença na velocidade do alcance do resultado. Tem. Quando a gente fala do alcance do resultado para quem tem mais de 60 anos, ele vem. Ele demanda vem, mais atenção, dedicação. Como é que funciona isso? Esse alcance de resultados e para cada um, e o doutor pode complementar, tem muito a ver com a idade e sexo também, tá? O feminino e masculino. E voltando no assunto de massa corporal, de músculo, né? Sarcopenia, para os dois também acontece de uma forma diferente, numa velocidade diferente. Sim. O ganho, a hipertrofia também numa velocidade diferente. Mulher sofre mais, Muito mais. Mas nem vou começar esse assunto. Melhor não. Nem vou entrar nesse assunto. As minhas parceiras lá da clínica, minhas queridas clientes, a gente sabe que o homem tem uma quantidade de testosterona muito maior e ganha massa magra muito mais rápido. E a única coisa que metaboliza a gordura é o músculo, não existe outra coisa, não sai no xixi, não sai eu brinco sempre isso, que todo mundo acha que sai no suor, né? E não, então a gente precisa entender muito essa bioquímica, essa fisiologia, para você entender o que você está tratando. Quando a gente fala sobre obesidade, parece uma coisa de só assunto de blogueira e não é. É uma patologia que tem que ser levada a sério. É considerado uma patologia. Uma patologia. Além de fator de risco, patologia. Sim, tem razão. Sim. E essa história do HDL e LDL, eu trato isso diariamente. Em todas as composições, em todos os planos alimentares, lá eu sento com a Vanessa, eu vejo todos os cardápios, eu leio todos e vejo a constituição do que está de equilíbrio, de nutrientes macro, micro, e toda essa parte de se vai aumentar, diminuir, que ação que vai ter em cima disso. Em que momento a pessoa vai se convencer que não é vaidade só, né? É qualidade de vida, né? Pela dor, talvez, né? Pela dor ele se convence. Por um exame muito alterado. Uma patologia mais grave, né? Arthur, e quando tem um problema já instalado, de circulação especial na tua área, né? As varizes que vão aparecendo e outros problemas, há como reverter isso através de atividade física e boa alimentação? Por exemplo, Pitoli, a veia varicosa, as varizes, você não consegue reverter, porque variz já é uma veia que perdeu a sua elasticidade, já perdeu o seu calibre, ela ficou dilatada e ficou disfuncional. Eu costumo brincar comparando com a miopia, né? Não tem como você, por exemplo, eu tenho 3 graus de miopia no olho, eu vou usar óculos, vai curar a minha miopia? Não vai. Então as varizes também bom exemplo. Não consegue curar, certo? Agora, você pode melhorar com medicamentos, você pode melhorar com o uso da meia elástica, é muito importante. É um tratamento que ajuda demais no retorno sanguíneo. E em alguns casos, quando necessário, através do ultrassom vascular, tudo, você pode detectar se a pessoa tem problema de circulação interna associada com as varizes. Aí você vai precisar fazer uma microcirurgia, ou um laser, ou uma escleroterapia, dependendo de qual tipo de veia, de qual tipo de situação que a pessoa esteja, né? Então, mas, por exemplo, Arthur, comecei a fazer exercício, vou melhorar minha condição vascular, eu quero crer, minha circulatória vai melhorar. Eu vou melhorar minha alimentação, eu vou diminuindo o risco, Arthur? Sem dúvida, porque você vai mudando o seu metabolismo. À medida que você consegue incorporar o que a gente chama de exercício físico regular, né? Também não é aquela, chego em casa, vou dar uma voltinha no quarteirão só, isso não resolve. Existe, depois podemos até comentar, o que é um exercício físico correto para que você tenha esse metabolismo, né? Manda ver. Você precisa pelo menos fazer por 10 minutos, certo? Cada atividade física. Essa atividade física tem que ser feita no mínimo 2 vezes por semana. E um dado numérico, Pitoli, é o seguinte: você tem que fazer um tipo de exercício que seja maior do que 50% do VO2 máximo. O que é isso, Pitoli? É o seguinte, digamos que você vai correr feito um louco 100 metros, certo? Então, esse é o seu VO2 máximo. Seu limite. Seu limite, é o seu consumo de oxigênio máximo para aquela atividade, certo? Então, você tem que fazer a metade disso. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pegar e dar aquela voltinha no quarteirão, um passo, outro passo,
Tudo bem, isso é válido, você está se movimentando, mas você não está fazendo um exercício físico. Para que seja considerado um exercício físico, você tem que atingir pelo menos 50% do VO2 máximo. Ou você pode aferir isso pela sua frequência cardíaca também, certo? Você deve aumentar de 60% até 80%, 90% da sua frequência cardíaca, indicando o quê? Que você foi a tal ponto, seu coração teve que trabalhar mais, bombeou mais sangue para tudo quanto é lugar, a sua célula do pâncreas, a sua célula do seu dedo do seu pé, tiveram uma taxa de oxigênio maior. Então, isso é exercício físico. Sim. E por isso que é importante. E não tem idade, Helen? Não tem idade. Precisam quebrar tabu, né? Não, Porque tem não, o cara não tem também, idade. o Gabriela, né? Fala, eu nasci assim, morri assim, vou viver assim. Não, Tem não o tem Gabriela, idade, né? não tem. Não E existe não tem isso. idade até para os problemas. A gente, antes, eu acho que era uma crença ou uma coisa da humanidade, assim, que quanto mais velho ia ficando pior. Hoje nós temos adolescentes precários, com a saúde precária. Sim. Nós temos crianças obesas, infinitamente, número gigante disso, né? E você estava falando de varizes, eu queria voltar um tema para você explicar, que eu acho que vai dar muita potência nesse assunto. Eu canso de falar, incansavelmente, eu falo várias vezes, o quanto a gordura abdominal tem risco cardiovascular. O quanto eu me preocupo com a circunferência abdominal, que é uma das primeiras medidas... Pneuzinho? Quer um tem aqui para dar agora? Não, o seu tá sumindo, Tá, né? tá, O seu tô é indo missão bem. nossa, é Tá, missão. é. E eu sempre falo assim, olha, eu me preocupo muito mais com isso do que com o IMC, que na verdade o IMC vai ser uma resposta depois e tem muito a ver com massa corporal, enfim. Mas a circunferência abdominal, e eu sei que tem a ver com varizes, eu sei que tem a ver com todo o sistema circulatório, aumento de risco cardiovascular. Você poderia falar isso para nós? Sim, Elis. Aí são dois problemas, vamos colocar assim. Primeiro, o metabólico, que é a gordura visceral, Sim. né? A gordura marrom, a gordura branca, né? Que nós O chamamos. tecido que adiposo, que é uma glândula e, enfim, tá... Sim, que sim. secreta muita Secreta coisa. muita E quando coisa. não secreta, ela impede que a insulina trabalhe, né? Isso é uma coisa importante, que é o caso da intolerância. Intolerância à insulina. A insulina, que Isso. acontece nos obesos, né? Desenvolve a diabetes, que é a síndrome metabólica, junta tudo. Exatamente. Sim, sim. Então você tem o problema metabólico, você tem o problema mecânico. O que é o problema mecânico? O gravitacional. Ou seja, se você, quanto maior o seu panículo adiposo, mais resistência a circulação encontra para voltar. Como é que é o nome, Arthur? Gostei. Panículo adiposo. Pô, vou falar. Tem pneu lá, tem um panículo adiposo. Não vem falar pneu. Bonito. Então ele traz realmente problemas. Traz, porque você tem, de certa forma, uma obstrução, certo? Indireta, porque se você tem um peso maior, esse panículo é muito grande, certo? O abdômen avental também, por exemplo, aquela pessoa que é muito obesa. Então o sangue ele tem que voltar. Ele encontra dificuldade para voltar. Exato. Certo? Ele encontra dificuldade para voltar. Então é mais uma razão pela qual você deve entrar num tratamento para que você haja perda de peso, para que você consiga ter um retorno, uma sua circulação de uma forma mais adequada. Né? Entendo então que esse pneuzinho, esse panículo adiposo, esse pneu, ele acaba sendo um fator obstrutivo para a passagem do sangue, para ir e para voltar. Você já veio, você já até ele vai complicar. Para ir nem tanto, Vitória, porque ele... Tem a gravidade. Descer todo o santo ajuda. Todo o santo ajuda e desce, geralmente, pela artéria, né? Que a artéria tem Mais vida própria, a gente calibrosa, fala. Ela tem a pulsação, ok. certo? Então aí não teria tanto problema. Tem se a pessoa não se cuidar e formar a placa de aterosclerose e vai entupir, que nós falamos aqui no começo. Sim. Agora, o retorno pelas veias, a veia, ela é mais, vamos colocar assim, a parede dela é mais fininha, ela precisa da ajuda do músculo. Então, por exemplo, se você tem musculatura fraca, geralmente o obeso é assim, ele tem o panículo adiposo, a musculatura dele é fraca, porque geralmente ele é sedentário. Então você associa muita coisa, de certa forma, ruim, né, Vitória? Em que você acaba agravando gradativamente o problema circulatório. Tempestade perfeita. E isso de artéria e veia tem muito a ver com a hipertensão, né? E a gente se preocupa muito até quando a mínima está muito alta e as pessoas não entendem a gravidade disso, porque não entende isso de artéria e veia e de sistema que sobe e desce, e acha que a gente está preocupado só com a gordura da barriga, que, não, o que tem? É só um pneuzinho. E não é. A visceral é o que me preocupa muito. Eu já vejo o pâncreas lá sofrendo, amassado, não falta de ar, não consegue respirar. Eu acho que tem muito a ver mesmo. Realmente o obeso tem mais hipertensão, né? Sim. Geralmente os obesos eles sofrem mais de hipertensão arterial, né? E dessa forma você vai sempre piorando a situação do
do indivíduo, né, do paciente. Tem uma outra coisa que eu... Posso falar? Pode, temos 2 minutos. Tem uma outra coisa que eu li a respeito de hipertensão e de obesidade, não sei se é o caso do assunto, mas que existe um sistema que está ligado ao tecido adiposo, que a gente volta a falar que ele é um tecido, uma glândula, né? Sim. E que tem a ver com o sistema angiotensina, aldosterona, que tem a ver com a hipertensão. Isso faz sentido? Sim, o sistema angiotensina aldosterona, ele é secretado pelo rim, né? Pelo rim não, perdão, pela glândula suprarrenal, né, que fica acima do rim, sim, certo? É ele que modula essa parte da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um tema muito complexo, né, e muito amplo, né? Você tem hipertensão arterial essencial, ou seja, o que é isso? Aquele que você não descobre a causa, né? E tem aquelas pessoas que têm secreções aumentadas, né? Tem pelo tecido adiposo? Tem a ver? Tem essa relação com o tecido adiposo? Tem, porque o tecido adiposo ele acaba interferindo em tudo na parte metabólica, sempre piorando, sim, né? Sempre piorando. Eu posso não ser hipertenso e me tornar um hipertenso? Com certeza. Sim. Se você... Estou falando que o cara medir a pressão, tá tudo bonitinho, o cara pode virar, né? Com certeza. Sem dúvida. Pela obesidade e sedentarismo, totalmente. Sim. Tem um pouco a ver também com o envelhecimento, com o endurecimento da artéria, certo? A artéria, à medida que a pessoa envelhece, ela vai ficando mais calcificada, isso faz parte do envelhecimento, e com isso a pessoa pode ter a hipertensão arterial. Mas também tem hipertensão arterial exatamente por obesidade, entendeu? Por tabagismo, tudo isso acaba influenciando na força que a artéria tem que vencer a resistência para mandar sangue para todo o organismo. Bom, pelo amor ou pela dor, fica a dica, a Clínica Ellen Pradelli à sua disposição. Se você quiser mais informações, tem uma pré-consulta com a Ellen, que é gratuita, né? Um primeiro contato teu com a clínica é gratuito, e eu vou te passar o telefone agora da clínica para você entrar em contato, que é o 14 997980220. Repetindo, 14 997980220. O que você precisa tomar agora é atitude, né? Então tome atitude, entre em contato, saiba mais para você cuidar da sua saúde. Repetindo, 14 997980220. A Clínica Ellen Pradelli fica na Professor Alberto Brandão de Resende, 313, perto da Getúlio, perto da Nossa Senhora de Fátima, fácil de chegar, fácil de estacionar. Para você também ter acesso aos vídeos publicados por Dr. Arthur Rocha Lima, acesse no YouTube e também no Facebook o canal Vascular na Veia, semanalmente com vídeos publicados ali, as entrevistas dadas pelo Dr. Rocha Lima à Jovem Pan, sempre com bons assuntos para você, repito, no YouTube ou Facebook. Como Doutor Vascular na Veia, você encontra o Dr. Arthur Rocha Lima. E no Instagram, como DR de Doutor Arthur, sem H, Vascular. DR Arthur Vascular no Instagram. Ellen, muito obrigado. Eu sei o quanto você se preparou para estar aqui nessa conversa boa com o Arthur, todo o interesse. Eu gosto muito. Tem uma frase de um amigo que diz: nada resiste ao preparo. Sim. Né? Quando a gente está preparado, nada resiste ao preparo. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Ellen. Bom final de semana. Obrigada. Arthur, obrigado, irmão. Eu que agradeço também, Pitoli, pela oportunidade de estar aqui com a Ellen na Rádio Jovem Pan. E lembrando que final de semana nós temos eleição, hein? Conclamo que a todos os vamos votar. Vamos votar. Vamos votar.